E a higiene no trabalho? O que significa higiene no trabalho? Significa que você tem que ser limpinho? É isso? Será, gente? Olha lá, é o conjunto de normas e procedimentos que visa a proteção da integridade física e mental do trabalhador, preservando-se dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde estão sendo executados, tá? Então aqui, olha, é a prevenção dos riscos associados ao ambiente de trabalho. E a segurança do trabalho é prevenção dos riscos no trabalho, no trabalhador, no trabalho em si, na atividade que ele está fazendo. Aqui é no ambiente como um todo do trabalho, tá? Então, olha, a higiene, ela está interligada com a segurança e a saúde, tá? Então, as condições de trabalho, elas estão interligadas com a higiene, segurança e a saúde. Olha lá, a higiene, a saúde e a segurança, elas estão intimamente relacionadas com o objetivo de garantir condições de trabalho, capazes de manter um nível de saúde dos colaboradores e trabalhadores de uma organização, ou seja, de uma empresa, tá? Então, olha, aqui a interligação, tá? Entre relações profissionais da higiene do trabalho. Então, aqui, a higiene do trabalho, ela está interligada ao saneamento e ao meio ambiente, à engenharia do local, ao direito, tá? Segurança do trabalho, a psicologia e a sociologia, a medicina do trabalho, a toxicologia e a ergonomia, tá? Então, a higiene, ela está interligada a todos esses setores. Olha, a ligação da higiene na ergonomia. Olha, a higiene do trabalho, ela não visa apenas a detecção de atividades insalubres, mas também a melhoria do conforto e qualidade de vida do trabalhador. Ergonomia aplica a conduta de algumas ciências biológicas para assegurar entre o homem e o trabalhador uma mútua e ótima adaptação com a finalidade de incrementar o rendimento do trabalhador e contribuir para o seu bem-estar. Então, o objetivo é estudar os postos de trabalho e possibilitar ao trabalhador uma postura correta, adaptar máquinas, equipamentos e instalações, proporcionando maior segurança e conforto, adaptar o ambiente de acordo com a necessidade física do ser humano e organizar o trabalho a fim de evitar sobrecargas e favorecer um melhor desempenho do trabalhador, tá? Então, é a interligação de higiene do trabalho à ergonomia, ok? Então, olha, a higiene e a segurança no trabalho. Então, os fatores de risco que ela vai identificar e fazer avaliação, que é o papel da higiene no trabalho. Fatores de risco: antecipação desse risco, o reconhecimento desse risco, a avaliação desse risco e o controle do risco. Antecipar o risco então, antecipar o risco, ele é trabalhar com equipes de projeto, modificações ou ampliações, visando a detecção precoce de fatores de riscos ligados a agentes ambientais, adotando opções de projetos que favorecem a sua eliminação ou controle. Vai estabelecer uma polícia de fronteira na empresa, uma polícia mesmo, de fronteira na empresa, que vai rastrear e analisar todo o produto que vai ser utilizado, tá?
vai ditar as normas preventivas para evitar exposições inadequadas a agentes ambientais causadas pelas más seleções de produtos, ou seja, comprar produtos de fornecedores de terceiros aí que não é bom, tá? Então, essas são medidas preventivas de riscos antecipado, tá? De antecipação. Então, olha, reconhecer. Reconhecer, a palavra já vem reconhecer, é conhecer 2 vezes. Então, olha lá, conhecer de novo. Então, significa que se deve ter conhecimento prévio dos agentes do ambiente de trabalho, ou seja, saber reconhecer os riscos presentes nos processos, materiais, operações associadas à manutenção, subprodutos, rejeitos e produto final, insumos e etc, tá? Então, reconhecer é conhecer 2 vezes, tá? E avaliar. Avaliar significa que você vai poder emitir um juízo de tolerabilidade sobre uma exposição de um agente ambiental, ou seja, você vai poder estabelecer ali uma norma, né, que tem uma tolerância sobre aquela exposição que pode causar um certo risco. Então, tem um limite para aquilo acontecer. Então, avaliar é poder emitir um juízo de tolerância. Você vai avaliar se teve, se não teve, se está dentro dos limites ou não. E controlar. Controlar o risco. O que é controlar? É adotar as medidas de engenharia, né, talvez, sobre as fontes e trajetórias dos agentes, atuando sobre os equipamentos e realizando ações específicas de controle. Investir sobre operações, reorientando-as para o procedimento que possa eliminar ou reduzir a exposição total do risco. Ok? Agora, alguém pode me falar aí, quero ver se vocês sabem, qual que é a diferença do risco e do perigo? Tem alguma diferença? Risco e perigo? Os dois são a mesma coisa? Eu estou correndo risco. Eu estou correndo perigo. Vamos ver. Então, olha. Vamos ver essa piadinha, essa charge aí para a gente tentar imaginar qual a diferença de um risco e de um perigo. Olha, vou ler para vocês, que tá meio ruim, ó. Droga, meu choquito caiu no vaso. E agora? Qual é o choquito? E qual é o cocô? Eita! Só tem um jeito de saber qual é um e qual é o outro. Eca! Enfiou a mãozona lá. Droga! O choquito é o outro. Putz! Ele comeu cocô, cara. Na hora que ele enfiou a mãozona lá no vaso, ele estava correndo um risco ou ele estava correndo um perigo? E olha lá. O carro, o cara pegou, colocou tudo isso de corrente no carro, no volante do carro dele. Por quê? Porque ele corre o quê? Perigo? Ou ele corre risco de ser assaltado? Ou ele corre perigo de ser assaltado e de alguém levar o carro dele? Então, gente, olha, o risco e o perigo, eles estão interligados um com o outro, tá? Olha lá, a definição de perigo, situação ou fonte potencial de dano em termos de acidentes pessoais, doenças, danos materiais e ao meio ambiente de trabalho, ou a combinação dos mesmos, tá? Os riscos, ele é a combinação da probabilidade da gravidade, consequência de um determinado evento que pode ocorrer. Então, um é interligado ao outro, ocorrendo risco e correndo perigo. Correndo risco é uma probabilidade, pode acontecer, né? Tipo, eu vou ali, mas eu estou correndo um risco. Agora, o perigo, ele é
potencial de dano, tipo, eu trabalhar dentro de um laboratório de química com explosivos é um perigo, né? Então, ele é um potencial de dano, uma situação ou uma fonte que tem um potencial forte de dano, tá? Para acontecer aí algum tipo de acidente pessoal ou material ou em ambiente de trabalho. E o risco é um risco que você pode acontecer, né? Eu vou sair na rua e já estou correndo risco de o ladrão me roubar e tal, né? Agora, gente, riscos ambientais nada tem a ver com o risco risco com o meio ambiente, tá, gente? Vamos separar. Riscos ambientais é o risco ambientais ali do ambiente que eu estou trabalhando, risco químico, físico, biológico, tá? Então, os riscos ambientais, eles são fatores ou agentes que, dependendo da atividade que é desenvolvida nos ambientes de trabalho e dentro de certas condições, irão causar danos à saúde do trabalhador. E não tem nada a ver com os riscos ao meio ambiente. Então, né? Não vamos confundir as coisas. Olha lá, os riscos ambientais. Os fatores que podem desencadear doenças ou danos à saúde. O tempo de exposição, tá? A susceptibilidade do indivíduo, concentração ou intensidade, a forma do agente, a falta de manutenção nas máquinas e equipamentos, a falta de sinalização, a falta de treinamento e o conhecimento dos riscos, a falta de equipamentos de proteção e inobservação das normas de segurança, tá? Então, esses daí são os riscos ambientais que pode acontecer, os fatores que podem desencadear esses riscos ambientais no nosso ambiente de trabalho, tá? Bom, gente, então, olha, a gente para por aqui, tá? A nossa primeira aula foi essa. Agora, quinta-feira, a gente dá continuidade e eu passo algumas atividades para vocês, tá bom? Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima.